seja bem-vindo a mais um Destaque, uma produção da FGF TV veiculada pelo canal 14 da Multiplay, o canal universitário de Fortaleza. Hoje nós estamos recebendo em nossos estúdios o Dr. José Valdo Silva. Ele é presidente da Associação Brasileira de Ouvidores do Ceará, é diretor cultural e de publicações da Academia Cearense de Direito, procurador de Justiça aposentado, idealizador e coordenador do Fórum de Ciência Penal e fundador do Rotary Fortaleza Centenário. Doutor, seja bem-vindo. Bom dia, Tayana. Bom dia. Uma alegria muito grande renovar essa visita a esse canal de televisão que tem um foco tão importante dentro da cultura cearense. E é bom que nós tenhamos nesse dia de divulgação dos trabalhos da Associação Brasileira de Ouvidores de Secção do Ceará, seja começando por aqui. Porque aqui em outras épocas, quando a primeira vez presidi, lá por volta de 2006, 2007, quando foi um dos mandatos meu como presidente da BO Ceará, incentivado pela grande Adízia Sá, que foi a mentora maior. E é bom que aqui a gente faça esse acréscimo, não sei se posso estar falando demais nesse meu cumprimento inicial, mas dizendo que a BO Ceará tem um marco importante. Foi idealizado por Adízia, que juntou um grupo, e que depois eu me somei a ele, e precedeu inclusive a ABO Nacional, a Associação Brasileira de Ouvidores, que depois surgiu e agregou todas as filiadas. E então é um motivo de muito orgulho, porque eu fico aqui remontando o tempo e a história. Sim. Doutor, antes da gente entrar um pouco na ABO, né, falar um pouco dos ouvidores, a gente queria que o senhor contasse um pouco sua trajetória. Claro que há muitos títulos, eu citei alguns, né, inicialmente, mas é de muita conquista, de muita contribuição. Veja bem, a maior aspiração do homem é realizar algo em prol do cidadão, da cidadania, honrar sua família e ter uma trajetória profissional que possa olhar para trás e vislumbrar também o futuro, sabendo que deixou uma marca de esforço para combater um bom combate, no sentido de que nós temos que caminhar, palmilhar caminhos dentro da ética. Isso eu procurei fazer com muita lisura, fazendo com que minha ficha realmente caminhasse dentro dessa limpeza da alma e do espírito. Então, eu penso que nesse momento em que pedi a aposentação, foi um momento muito difícil, porque eu ainda tinha uma energia suficiente, a mim me parecia uma energia suficiente para palmilhar o caminho ministerial, porque realmente o Ministério Público é uma instituição vocacionada para defender a luta e fazer com que se efetive os direitos fundamentais do cidadão. É o advogado da sociedade. Então, nesse momento em que eu tomei essa decisão, é porque eu acho que a minha missão já havia sido completada. E eu precisava ter outros focos, outros estudos, no sentido de também não ficar isolado de um contexto de contributo para a sociedade. E com quase 4 décadas de Ministério Público, eu me senti recompensado por tudo que fiz e deixei. Procurei deixar um trabalho efetivo, procurei ser competente na medida do que era possível e, acima de tudo, dentro de uma ética e dentro de uma lisura. Eu sempre fui muito rigoroso comigo mesmo no campo da minha conduta. Portanto, eu acho que nesse momento de reflexão, quando eu já chego quase a 7 décadas de idade, logo mais eu estarei chegando aos 70 anos, eu penso que palmilhei um caminho limpo, onde com essa vida de turbulência, a nossa sociedade tão marcada por ações tão nefastas a um comando ético, eu penso que realizei algo de importante e que fui feliz por isso. Saí do Ministério Público com o coração ainda sangrando, mas achei que tinha um momento de também me preparar para uma fase mais avançada da vida,
onde eu podia também fazer minhas reflexões na minha solidão intelectual, procurando também ter a oportunidade de disseminar aquilo que realmente assimilei ao longo de tantos estudos, de tantos momentos que não foram também tão fáceis, porque sou oriundo de uma família de funcionário público, de um pai que incentivava, de uma mãe lutadora, mas cheguei, penso eu, ao pináculo da glória dentro dessa dimensão de dificuldades que passei. Mas sempre procurando ter fé, procurando incentivar a família, e inclusive tive o privilégio de orientar alguns sobrinhos meus. Hoje em dia sou uma pessoa feliz, tenho uma companheira e mulher que muito me estimula. Fui reconhecido por alguns trabalhos que fiz e penso que ao longo dessa trajetória eu participei efetivamente de uma luta que não foi inglória. Penso ainda que quando me filiei aos movimentos de ouvidoria, eu refleti que dentro de uma democracia é preciso que haja uma participação efetiva do cidadão, que já é tão limitado, já tem suas dificuldades. Nós tínhamos que agasalhar tudo isso no sentido de dar um contributo mais forte. E eu vejo nesse instrumento ouvidoria uma oportunidade de uma interlocução importante, mais informal, mais presencial e mais forte. Então, por isso que eu aceitei, no passado, ser presidente da ABO Ceará, escolhido pelos meus colegas ouvidores, e hoje também está tentando soerguer o movimento da ABO, que foi um sonho tão grande de adizessar. E tive ao lado disso, tive pessoas que para mim são referenciais, como a Socorro França, que lutou para a criação da Ouvidoria Geral do Estado, hoje Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado, também tão bem comandado hoje pelo doutor Jucá, que é o coordenador, que está também nos dando todo o apoio para a realização da 9ª edição do Encontro de Ouvidores do Estado. Sim. E uma coisa importante, voltando à história da ABO, é que nós congregamos com ouvidores do âmbito público e do âmbito privado, onde o cidadão tem todo esse percurso de interlocução. Eu penso que a ABO será sempre importante, porque ela vai congregar todos os ouvidores que terão essa consciência da luta em prol da cidadania, e quero aqui, inclusive, destacar alguns membros da comissão organizadora que indicamos para coordenação do 9º encontro. Sim. Exemplo de uma pessoa da própria casa aqui, doutor Irapão Aguiar, uma das culturas sólidas que o Estado tem, meu amigo particular e nosso presidente do Conselho Deliberativo, que está coordenando com muita maestria. O grupo da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado, além do apoio, todo o empenho no sentido de que a 9ª edição, doutora Sônia Cavalcante, do Conselho Deliberativo, temos o doutor Wagner lá de Maranguape, que foi ouvidor. Bem, uma equipe voltada com espírito de participação, fazendo com que a ABO seja um exemplo a nível nacional. E foi, até porque precedeu a nacional, como eu já falei. Sim. Há essa interação da ABO, do Ceará, com dos outros estados. Aí outra coisa que eu ia perguntar ao senhor, há quanto tempo foi criada a associação, né? O senhor falou um pouco da história, de como ela surgiu. Nós já temos, talvez, eu não me lembro se data de 2000, mais ou menos, Sim. um pouco antes. Mais de nós 10 já anos. temos quase duas, né, décadas. quase Eu não décadas. sei precisamente, agora você me tomou surpresa, porque eu não me lembro, que faz tanto tempo que eu estou em ouvidoria, e que todo mundo, quando se fala ouvidoria lá no Ministério Público, é o Zé Valdo que sabe. Sim. Essa coisa de estimular, inclusive, eu, quando idealizei, incentivado pela Adízia, na gestão do saudoso Unicéforo Fernandes, nós criamos por um provimento a Ouvidoria Geral do Ministério Público, já fruto dos movimentos da ABO, estimulados por isso, pelo grupo que, à época, trabalhava conosco, com a Adízia, no sentido de cada vez mais dar suporte à ABO Ceará. E depois eu fui percorrendo os encontros nacionais. E isso deu uma visibilidade.
Tivemos um momento agora de decréscimo, porque essa mudança muito de ouvidores no âmbito dos estados, cada governo, as modificações a essa rotatividade, Entendo. às vezes enfraquece um pouco mais o movimento. Mas exatamente por isso que esse encontro estadual de ouvidores, que eu havia idealizado com outros amigos do passado, quando fizemos a 8ª edição, aí houve uma parada nas gestões seguintes. Não por falta de capacidade dos que me sucederam, mas era um momento, talvez, que precisava um estímulo. Quando foi agora que eu reassumi, eu achei que era o momento de agregar de novo, fazer esse encontro, para trazer não só as experiências no âmbito público como privado dos ouvidores, que são os interlocutores do cidadão. Para mim, são termômetros, Sim. porque eles têm a espontaneidade de ouvir aquilo que o cidadão quer dizer, como pensa, o que acha e o que sugere, o que elogia, o que critica. É isso que eu ia perguntar, assim, o grande papel do ouvidor, sabe? Ele faz exatamente, como eu chamo, ele é um termômetro, ele capta do cidadão os seus anseios, as suas angústias, as suas reclamações, aquilo em que se sente injustiçado. E aí ele leva e tem a obrigação ética de trazer um retorno, de dizer que se comandou junto aos superiores, aos administradores, aquilo que é reclamado, aquilo que é sugerido. É tanto que, na primeira vez que eu fui presidente, eu comecei um trabalho de interiorização e chegamos a contribuir um pouco para a ouvidoria do Maracanaú, que ainda hoje existe a nível de secretaria, segundo me falha. Lutamos também para a criação da ouvidoria de Itapajé e aí fomos caminhando para disseminar essa ideia de interiorização das prefeituras, o poder público, criando as suas próprias ouvidorias. Não que fizesse do ouvidor relações públicas, Entendo. mas aquele que realmente que pudesse captar aquilo para aferir as críticas, os elogios e as sugestões. E a fiscalização também. É um trabalho conjunto, não é? É um trabalho conjunto e de conscientização. Sim. Eu acho que a BO, ao longo desses anos, mais de década, deu um contributo muito forte, até porque a ideia que gerou tudo isso foi de uma pessoa de muita credibilidade que ainda hoje, para privilégio nosso, ainda é uma referência como jornalista, como cidadã, que é a Dizia Sá. Sim. Eu me empolgo muito quando converso com a Dizia. 5 minutos, eu saio crescendo de ideias, eu acrescento algo de importante para contribuir de uma forma efetiva em prol da sociedade. Inclusive, esse próximo encontro, né, essa 9ª edição do Encontro de Ouvidores, ela vai estar presente. Vai estar presente. Vai estar palestrando. Eu, inclusive, me remeterei para vocês, através do Irapuã, naturalmente, como coordenador, toda a programação que será efetivada. Eu dei ampla liberdade à comissão, apenas fico lá ouvindo, participando das reuniões. Só me omiti de uma, por motivo de força maior, mas dei o comando e dei muita liberdade para que eles, junto com o Dr. Flávio Jucá, que é o ouvidor-geral do Estado, que nos deu total apoio. É preciso que se frise aqueles que têm essa boa vontade de contribuir para uma sociedade mais saudável. Com certeza. Toda a equipe, o Jean Lopes, que é um dos assessores que tem dado todo o suporte, tem toda a equipe, de um modo geral, da CGE, né, Controladoria, Ouvidoria Geral do Estado, aqui, a própria Faculdade Grandes Fortaleza, através do Dr. Irapuã Aguiar, que é como eu já disse, uma referência para mim no estudo do direito e a maneira como ele trata as coisas com tanta seriedade. Por isso que eu tenho também o privilégio de ser amigo da família, do ministro, que é irmão dele, Biratã. Eu fico muito feliz em saber que aqui também, neste canal, nasceu os primeiros debates da BO Ceará. Aqui nós começamos os primeiros debates para cada vez mais dar efetivação aos trabalhos da BO. Sim, e é bom que a gente possa dar continuidade, né? Sempre explorando esses quando temas. uma faculdade tem esse compromisso, quando uma imprensa é comprometida dessa forma, ela participa efetivamente de todos aquilo que é
forte para uma justiça social. Sim, sem dúvidas. Doutor, o encontro, ele tem um tema, não é? Ele acontece anualmente, o encontro de ouvidores? Houve, como eu te disse, uma lacuna. Quando eu fui presidente, até um determinado momento, Certo. aconteceram. Quando eu idealizei, juntamente com o grupo, Sim. veio do primeiro ao oitavo. Eu mesmo, estando presidente ou não presidente, eu idealizei esse encontro, porque eu acho que essa troca de experiência nos vários segmentos de ouvidoria era importante, porque o somatório dessas experiências determinava o quê? Uma participação do cidadão nos vários segmentos, nos seus vários interesses, daquilo em que ele tem necessidade de efetivar seus direitos fundamentais. Então, eu via também um ponto muito importante, que foi um laboratório de muita valia para mim. Eu administrei a ABO e continuo com essa mesma ideia de fazer a itinerância. Nós estamos lutando agora por uma sede, pedindo aos órgãos, ao governo, vamos lutar para um espaço físico. Mas, na realidade, a ABO tem vivido uma itinerância permanente. Por exemplo, a gente marca um encontro na ouvidoria de tal cidade. Já fizemos em Maranguape, o ano passado, já fizemos em outras ocasiões em Itapajé, no passado. Então, eu acho, e nas ouvidorias de cada segmento. Por exemplo, vamos fazer um encontro na educação, na ouvidoria da educação, mas agrega todos os membros da ABO, agregados à ABO. E aqui também, Tayana, eu queria aproveitar o alcance do programa, para dizer que neste encontro de ouvidores, a 9ª edição do Encontro de Ouvidores, Estadual de Ouvidores, nós teremos a oportunidade de agregar mais sócios, mais obreiros, para que nós possamos fazer da ABO uma grande associação. Como ela foi e teve a pujança do passado, eu quero que isso reflita no presente para preparar um futuro mais promissor. Então, eu queria, nesse ensejo, dizer que este encontro não só vai ser um momento de reflexão dentro da temática que está posta, mas acima de tudo, nós vamos ter a oportunidade de também fazer com que muitos se associem. É tão fácil se agregar um movimento que não é oneroso, haja vista que a anuidade da ABO são R$80 e nunca alteramos. É só simbólico para um suporte emergencial. Sim. Então, nós estamos fazendo tudo para que os ouvidores da cadeia do município, do âmbito privado, do âmbito do Estado, possam somar conosco. E nós possamos ter um ABO com muita pujança. E é interessante porque, como tem essa realidade hoje em dia, ela ser itinerante, né, das reuniões acontecerem em cidades diferentes, então acho que facilita mais nisso, de agregar mais. E nesse momento eu vou ter uma palavra de estímulo nesse sentido. Depois que passar esse 9º encontro, que nós organizarmos administrativamente alguns pontos que estão fragilizados, e nessa luta também que estamos tendo para ter um espaço físico, que é bom ter um ponto de referência, sem dúvidas, como tivemos no passado. Então, é um momento que nós estamos esperando ter um número forte de soldados para a nossa causa. Eu tenho a impressão que vai ser um despertar e um novo estímulo para mostrar o que foi a ABO no passado e que deverá continuar no presente e talvez com maior dimensão no futuro. Sim. Doutor, o tema desse encontro, né, voltando um pouco, é percepção e expectativa da sociedade sobre a atuação dos ouvidores. Como se deu, como tem acontecido a escolha por esses temas? É uma reflexão do grupo. Tá. Né? Porque, na realidade, a gente tem que ter esse calor do debate. Sim. Porque refletindo realmente uma conscientização dos próprios ouvidores, do seu próprio papel. Que eles têm uma percepção da relevância do seu papel. Fortalecê-los, né? De fortalecê-los, de estimulá-los e dar também caminhos técnicos. Sim. Né? E que tenha a psicologia necessária. Porque o cidadão, Tayana, quando ele vai à procura de uma ouvidoria, que ele sabe que é um canal que vai receber a sua reclamação, o seu desapontamento, a sua insatisfação,
porque a própria engrenagem, principalmente no âmbito público, muito causa impacto e desapontamento ao cidadão que se vê se sentindo dilapidado os seus direitos. Então ele tem que ter alguém que tenha um trato, que saiba dar, como diz, eu não sei como ela diz, agasalhar, acolher, fazer com que ele saia ali pelo menos com um mínimo de esperança. Muito embora a ouvidoria não é, ela é a interlocução. Ela vai aos órgãos que poderão efetivar aquelas ações, mas ela cobra, ela faz aquela interlocução, ela faz aquela reclamação, ela acompanha e dá um retorno, porque sem esse feedback não há uma ouvidoria. Com certeza. Então, acho que para a construção, e né? dá essa consciência que o ouvidor tem que ter a sua independência. Ele não pode ser submetido a um crivo de subserviência. Ele tem que manter o respeito, mas ele tem que ser autêntico ao levar o reclamo, ao levar a sugestão ou a denúncia. Então, ele tem que refletir essa independência, essa isenção, porque, como eu disse, ele não é um public relations. Ele é realmente o interlocutor daquele cidadão que está clamando pela efetivação dos seus direitos, a quem que a própria Carta Magna garante. Né? Então, eu acho que a ABO nasceu de uma ideia feliz da DIS e do grupo à época, que eu me somei logo após, que me estimulei cada vez mais, é tanto que eu tive a oportunidade, quando efetivamos a ouvidoria já no Ministério Público, depois de ter sido primeiro com a semente, como eu já lhe disse, de um ato isolado, de um provimento, depois nós tivemos a lei que criou a ouvidoria e eu fui eleito ouvidor. E quando fui eleito ouvidor, em 2013, 2014, tive o privilégio do Ceará ser o presidente do Conselho Nacional de Ouvidores do Ministério Público. E eu até me assustei, aquela dimensão, aquela responsabilidade nacional. Mas em 2013, 2014, lutei no Conselho Nacional de Ouvidores do Ministério Público dos Estados e da União. E aí agregava uma ouvidoria forte no âmbito municipal, estadual. Então congregava todos os ouvidores do Brasil e eu presidia esse conselho. Lutei, inclusive, para dar personalidade jurídica a esse conselho e consegui, com o apoio da, então, que seria minha sucessora, porque o Conselho Nacional nasceu em Ouro Preto, né, em Minas Gerais, e, coincidentemente, a minha sucessora era de Ouro Preto e era de Minas Gerais, que também fez um belo trabalho, a exemplo de outros que me antecederam, que eu até me lembro de uma cena interessante. Eu estava com minha mulher, Marta, lá quando fui apontado, eu estava na segunda reunião como vice-presidente regional. E eu mal cheguei, só porque dei algumas ideias, não é porque eu tinha uma inteligência privilegiada, eu tinha apenas bom senso. E de repente estava vice-presidente regional do Nordeste. Quando fui na sequência, eu fui apontado para suceder o Rio Grande do Sul na presidência nacional. Aquilo me assustou. Porque a gente deve se empolgar com aquilo que efetivamente a gente realiza com a essência. Eu não gosto de louros fantasiados. Entendo. Eu gosto daquilo que eu faço com autenticidade, com simplicidade, sem essa empáfia. Então, quando eu me sentia, minha mulher, mas por que você é uma pessoa inteligente? Por que você não seria capaz, porque é do Nordeste, não seria eleito presidente? Mas foram exatamente essas experiências, porque eu falo com muita franqueza, eu olho no olho, e graças a Deus deixei sempre um pano limpo nas minhas costas. Portanto, presidi o conselho, incentivei as ouvidorias, e depois os sucessores deram continuidade. Hoje em dia, o CENOMP, como nós chamamos, Conselho Nacional de Ouvidores do Ministério Público dos Estados da União, é forte. Ele contribui de uma forma efetiva para aquilo que faz com que as ouvidorias sejam mais céleres, mais competentes, mais ágeis, no sentido de servir o cidadão e a cidadania. Sim.
Eu acho que também é sobre isso que o senhor falou, né, dos convites. Eles surgem mesmo de acordo com a nossa capacidade, né? Acho que o meio, as pessoas vão percebendo isso, né? Então, Você é precisa, antes de naturalmente, tudo, ter uma coisa muito importante, Tayana: humildade. é verdade, doutor. Olha, eu nunca me envaideci, porque eu acho que aquilo que você teve o privilégio, não só primeiro recebido do comando divino, mas aquele que você vem de lutas efetivas, onde você tem a transparência da alma, você não pode se sentir que não merece aquilo. Você merece pela sua luta, pela sua autenticidade, porque muitas vezes a gente pensa que a vida é um patamar de glórias. Não, nós temos os altos e baixos, né? Às vezes a gente diz, eu até li aqui nesse livro, diz assim: menos pela cicatriz deixada, uma ferida antiga mede-se mais exatamente pela dor que provocou. Alguém disse, olha, eu no Ministério Público procurei fazer tudo, é tanto que muitas vezes que concorria até a vaga do quinto constitucional, eu entrei em todas as listas. E ao longo do tribunal, eu tenho todo o respeito à Corte Maior do nosso Estado, eu entrei 3 vezes em listas para o quinto constitucional, muito embora não tenha sido escolhido, porque no arremate final é o Poder Executivo que quisesse. E uma das listas eu tirei o primeiro lugar. Mas não guardei mágoas, porque eu acho que o destino da gente é aquele que é montado por Deus. Alguém diz, mas você não ficou magoado, você entrou 3 vezes numa lista e o que entrou uma única vez foi escolhido. Eu digo, sorte a dele, Deus deu a missão, era para ele, não era para mim. É verdade. Eu não sei se eu seria feliz, embora o respeito que eu tinha, e também não sou hipócrita para dizer que não era merecedor. Sim, Né? sim. Eu era merecedor, sim, porque é tanto que os meus colegas do Ministério Público, através do Conselho Superior, me indicaram todas as vezes. O tribunal me indicou todas as vezes para a lista. Alguma coisa eu teria efetivado de positivo, mas eu acho que o destino é traçado. Eu acredito na espiritualidade, numa sintonia com o Pai Maior, que você tem um destino. É tanto que não foi isso, mas depois incentivei a ouvidoria do Ministério Público, fui eleito ouvidor, fui presidente do Conselho Nacional de Ouvidores. Tudo foi E acontecendo, quando né? estou agora já pensando que ia pegar a bengala, que a mulher tem raiva, minha mulher tem quase a minha idade, mas eu digo que ela é 10 anos mais nova que eu, porque tanto em astral como fisicamente. Ela é Coisa muito cheia de boa. luz, a Marta Peixe, minha mulher, Que coisa boa. a quem eu amo muito. Então, ela, muitas vezes, ela diz, mas você se emociona toda vida que fala desse amor. Mas é porque isso é bonito, você ser autêntico. Porque você precisa de uma força propulsora, Sem precisa de dúvida. um companheirismo, precisa de uma lealdade. Você não nasce no vazio. Você tem que ter um contexto espiritual forte para saber que a vida é o servir. Se nós tivéssemos essa consciência de que o ideal maior da vida é o servir, nós seríamos muito mais felizes. Talvez nós não teríamos a bomba da Coreia, nem o arremate, Sim, nem os arrufos e a quase. prepotência de um Trump. É, Talvez nós não teríamos necessidade de criarmos uma lava-jato. Você está vendo aí como é que anda o país nessa turbulência e muitas vezes isso reflete um descrédito dentro da ética, com o olho mágico internacional, fazendo com que nós, dos mares bravios, das paisagens lindas, desse compasso, e que Jacques Lambert dizia, dos dois Brasis, mas que sempre com a característica forte de amor ao solo pátrio, mas assim mesmo, com tudo isso, com todo esse turbilhão de coisas, nós somos brasileiros sempre felizes, acreditando numa manhã melhor. Nós não exatamente, doutor. entramos num descrédito total. Isso. Nós nos sentimos com alma, corpo e espírito integrados.
Isso mesmo. Doutor, nós realmente agradecemos, tá, sua presença no programa. Você fez até eu chorar quando falei da minha mulher. Com a sua mensagem final, que é muito positiva, nós hoje precisamos realmente disso, não é? E tirar essa couraça de não ter coragem. O homem chora, o ser humano chora. E quando ele bota lágrimas refletindo uma realidade pura, ele não se sente isolado. Ele se sente, sabe, se for numa ilha da felicidade. É verdade. É? Obrigada, tá, doutor? Bom dia. Bom E eu dia espero, pro senhor mais uma vez, pedindo a você, que nós estaremos também, no dia 9, procurando levar adiante essa ideia. E com esse 9º encontro, nós fortalecermos a ABO Ceará, onde eu quero levar para o Congresso Nacional. Vem o presidente Vismona, que é o presidente da Nacional, me prestigiar aqui, prestigiar os ouvidores do Ceará. Agradecer ao doutor Flávio Jucá também, a TV 14, né? Canal 14. Canal 14, e que já tem uma história para contar muito positiva. E louvar a inteligência feminina através de você. Obrigada. Com muita maestria, com muito zelo e com muita singeleza, faz o convite a esse humilde operador do direito. Ok, muito obrigada, doutor. Nós estamos encerrando mais um destaque. Continue conosco no canal 14, na Multiplay, o canal Universitário de Fortaleza e também nas nossas redes sociais. Até a próxima.